A Bárbara, ela se enterrou aqui no Cariri Oriental, né? Já é uma área de transição entre o Cariri propriamente dito e os Inhamuns, né? Está na confluência de 3 estados, Piauí de um lado, onde ela morreu, no Alecrim, Ceará do outro lado, onde ela se enterrou, na capela da comunidade do Itaguá, e onde ela nasceu, que foi no Exu, também já próximo daqui. Mas o fato é que ela veio para cá, na realidade, e se enterrou no Campos Sales por um acaso, né? Pois, segundo o livro do neto dela, de Juarez Alencar, ele diz que quando João chegou para levá-la, ele viu que ela não tinha condições, ela disse assim: meu filho, eu quero ser enterrada em rede, em túmulo sem lápide, como os escravos foram sepultados. Então a Bárbara, na realidade, ela queria, morreu com 72 anos, mas ela queria ser enterrada onde ela viveu, onde foi palco da luta dela a vida toda. E foi o Crato, a região do Crato, as adjacências do Crato. Aí não teve condições por isso ela morreu aí. Como o Alecrim está a uma média de 15 quilômetros do Itaguá, então, e era a capela mais próxima, em 1832, quando não existia nem Campos Sales, não existia quase nenhuma outra cidade aqui nas imediações. Existia 2 localidades que tinham cemitério. Uma era Livramento, no Piauí, e a outra era o Itaguá. Para o Itaguá eram 4 léguas, para Livramento eram 6. Daí porque trouxeram para Itaguá. E era a capela mais próxima, e ela, na condição de mulher poderosa, foi enterrada na capela do Itaguá. E nesse trajeto, inclusive no cortejo fúnebre, passou por uma comunidade chamada Monte Castelo, e essa comunidade hoje tem umas curiosidades que nos levam a imaginar que ali a Bárbara deixou rastros e sementes. E eu diria até assim, que a luz dela ainda hoje brilha no Monte Castelo. Sofre de amor e não tem dinheiro pra tomar cachaça, parceiro. Eu conheço o Monte Castelo porque eu sou das primeiras pessoas que chegaram aqui, só existe eu agora. Porque a primeira pessoa que chegou nesse lugar foi eu, minha mãe, meu pai e uma tia minha que veio para cuidar de mamãe, porque eu tinha 2 anos e ela estava esperando o 2º filho. Com 25 dias que ela chegou aqui, ele nasceu. Porque antigamente levavam para a cidade, agora nesse tempo trazia ela para dentro das matas. Só era um ranchinho, só cabia nós dentro do ranchinho, no meio da mata. Não tinha mulher para ir para o hospital antigamente aqui. A minha avó era parteira, tratora. E minha avó era tão de um jeito. Se ela chegava na casa de uma mulher tão pobre que ia ganhar um neném, que ela chegava e contava essas histórias para mim, né? A minha avó tirava a saia, que ela tinha saia de cima e a de baixo, né? Que antigamente, rasgava, fazia pano e enrolava aquele menino. Aí nesse tempo chamava-se aqui Saco da Paia, onde aquela baixa que tem ali chamava Riacho do Catolé, porque tinha muito catolé, hoje não tem mais nada, acabou tudo, né?
Eles chegaram aqui, não tem uma casa, ele fez uma casinha de tático. Aí ele começou a trazer a família. Como eu disse, a primeira foi a minha mãe, foi trazendo os outros filhos. Quando chegava um, não sabia de onde fosse, se estivesse passando necessidade, ou fome, ou precisão, ele trazia para cá, pegava um pedaço de terra, se juntavam, sempre foi assim. Fazia uma casinha de tático, fosse de que jeito fosse, botava dentro, dava um pedaço de terra para trabalhar. As mulheres aqui trabalhavam muito na roça. Veio uns anos de muita seca. E aqui é sertão, né? Chegar de nossos tios, meu pai e tio meu e tudo, acabarem a criação de bode, de vida seca. E matando para se manter. Com carne de bode e mandioca. E as mulheres trabalhavam muito na roça e se juntava uma turma de mulher na casa da minha avó, saíam para o mato, caçar barro de louça, para fazer louça e fazer os fornos para queimar aquela louça, pote, prato, panela, tudo para venderem e para se remediar, para usar em casa também. Era assim a renda das mulheres aqui. Mas as mulheres, elas não tinham acesso a nada. Do meu tempo, que eu já fui das mais novas, a única pessoa que tinha acesso com a cidade, com o povo de fora, era Maria Rosa, que é minha irmã, né? E ela, quando adoecia uma pessoa, ela que corria para ir com essas pessoas, porque ninguém sabia nem onde era Campos Sales. Eu mesmo me conheci Campos Sales depois que eu casei. Porque meu pai era um tipo, se a gente saísse fora, tivesse você conversando aí, bastava um olhar, ninguém saía não. Pena que meu avô morreu novo, mais novo do que minha avó. Aí minha avó ficou enfrentando, era mulher da roça. As mulheres daqui eram da roça. Hoje, se tu me perguntar o que é Monte Castelo, eu digo que evoluiu muito. Quando eu conheci Monte Castelo, o distrito de Monte Castelo, eu fiquei impressionada com as condições das moradias, da falta de calçamento. Quando eu conheci Monte Castelo, não tinha nem aquela rua calçada, entendeu? E que retratava assim uma disparidade com outros distritos. Para mim, Monte Castelo seria um distrito pobre, mais pobre do que os outros. Mas, ao mesmo tempo, nessa época, eu viajava para um distrito Tubarão. E o ônibus entrava lá e pegava as meninas do Monte Castelo que vinham fazer faculdade aqui. Então, foi a coisa que mais me impressionou. Para mim, era o distrito mais pobre, onde as mulheres eram mais corajosas, mais ousadas, tinham uma visão de mundo maior do que qualquer outro distrito. Então, isso me impressionou muito. O artesanato de lá também. Então, é assim, uma coisa que eu acho diferente para melhor no Monte Castelo, apesar dos pesares. A presença feminina, o agir feminino no Monte Castelo, a olho visto, é maior do que o masculino. Que ali deve ter, com certeza, até não brotou ainda por falta de oportunidade, mas ali deve ter muitas bárbaras. As meninas do Monte Castelo foram as primeiras a fazer faculdade dentro do município, que não moravam na cidade de Campos Sales. Conheço o sacrifício, saíam à tarde, dormiam na casa vizinha, casa de seu Zacarias. E no dia seguinte estavam aqui na luta. Então, são bárbaras.
que essa comunidade conhece já tão bem pelo protagonismo que tem, né, nessas ações para a cultura, para a cidadania cultural, né? A gente já acompanha de ouvir falar e acompanha os resultados concretos. Então é uma comunidade que muito lembra todas as ações da Bárbara de Alencar. A Bárbara de Alencar era assim também. Foi uma mulher preocupada com cultura, com sensibilidade também. Não se sonha sozinho, se sonha em conjunto e se realiza em conjunto. Como a gente faz escola com amor, para os filhos dos outros também a gente ama. Eu sou uma pessoa que eu gosto da minha independência. Desde pequena eu sempre dizia que eu ia ser uma pessoa independente, então eu gosto da minha independência e eu luto por ela, porque não adianta também você esperar, você precisa lutar. Então aqui a gente tem muito disso. As pessoas até dizem assim, é uma comunidade esquecida. Não é esquecida, né? É uma comunidade independente. Então a gente tem muito isso, dessa independência nossa, enquanto comunidade. A força da mulher de Monte Castelo parece que vem do dom do nascimento de Deus. Porque para começar não tem uma força assim para dizer, nós vamos ajudar, uma pessoa que chegasse e dissesse, vamos ajudar para vocês levar tudo em frente. Mas sem ajuda de ninguém leva à frente, né? As coisas. Quando pensa em leva tudo. É. Como eu sempre costumo dizer, os nossos maiores patrocinadores é a nossa comunidade. Porque tudo que a gente coloca, bingo, rifa, o que a gente colocar, participa de alguma forma comprando a cartela, botando ponto na rifa. Então, no caso, quem tem lanchonete, doa alguma coisa para a gente colocar no bingo, numa rifa. Quem tem lojas, né, um comércio, doa para a gente colocar. É assim que a gente faz. Os nossos patrocinadores é nesse sentido, sabe? De doação para algo que a gente vai fazer, para se transformar em dinheiro, para a quadrilha, para a gente se desenvolver o nosso trabalho. As festas do padroeiro aqui, a gente, quase todo mundo aqui, doa tudo, para leilão, para tudo. Para tudo mesmo. Aqui é todo mundo se junta e vamos fazer do jeito que dá. O pessoal diz, não, é porque o Monte Castelo, todo mundo é uma família só. Né? Todo mundo é da mesma família, só que entre algumas outras pessoas, né? Mas assim, existe uma união, porque não adianta uma família que ela não seja unida. É claro que existem desavenças, que existem obstáculos, né? Como em toda família. Mas só que além disso, maior existe uma união entre todos nós, assim, uma perseverança. Então esse é o segredo do Monte Castelo. É assim, o fato, eu tiro assim, por a quadrilha, para a gente não deixar a nossa cultura morrer. Porque a gente já viu tantas as outras comunidades próximas daqui, Barão, Pixariús, então agora deixou esquecer, né, a cultura junina. E hoje em dia você sabe que é muito difícil o jovem, nessa tecnologia que a gente vive hoje, ele querer algo. Então eu vejo a nossa cultura como algo que traz o jovem. É tanto que hoje, em 24 anos de quadrilha, eu consegui trazer muitos, e hoje muitos, né, assim, tem mais amor, eu acho, até a quadrilha do que a mim, porque se dão de coração. Eu tiro o chapéu porque eles se doam totalmente, né, a minha equipe junina. Então é isso, é a força, é a vontade de não deixar a nossa cultura morrer. Dizer que a história de Bárbara é uma história que vale a pena ser vivida e que, na realidade, existe uma ligação muito grande da história de Bárbara com a história das mulheres de Monte Castelo. A Bárbara
Bárbara Pereira de Alencar é uma heroína nacional que interessa a toda a humanidade. Pelo seu protagonismo feminista, há 200 anos atrás, quando as mulheres não podiam entrar na política, nem mesmo falar de política, Bárbara já, com seu protagonismo e ativismo político, já fez tudo isso, né? Bárbara de Alencar é, sem dúvida, a maior referência feminina do século XVIII na história do Brasil. Não tem, no movimento de 1817, no Brasil, uma outra figura feminina que não seja a de Bárbara. E Bárbara não se fez heroína do dia para a noite. Não. Suas ações, ao longo do tempo, já vislumbravam essa possibilidade. Então a Bárbara hoje é uma heroína, não pelo fato das atuações primeiras dela, mas pelo que ela desenvolveu, pelo que ela abraçou como grandes bandeiras de luta para a vida dela. Eu acho assim que pouca coisa foi dito a respeito dessa grande mulher. Até por conta da condição feminina daquela época, que não era permitida à mulher se destacar, né? A ela era dada somente o direito de casar, de cuidar dos filhos. E Bárbara quebrou essa condição quando resolveu casar-se, né, com uma pessoa bem mais velha do que ela, sem o consentimento dos pais. Ela nasceu em 1760, na fazenda Caiçara, no Exu, e em 1822, com 22 anos de idade, casou com um português no Crato, que era um vendedor de tecidos, né? E a partir daí teve toda a sua vida e sua atuação no Crato. E lá ele era comerciante, cuidava do comércio dele, comércio de tecido, e ela, criada no campo, criada nas fazendas, acostumada à rotina, né, do campo, atraiu para a fazenda Pau Seco, que era da propriedade dele. E lá ela tomou as rédeas. E a partir desse momento, como ela era uma mulher muito católica, ela desenvolveu uma amizade muito grande com o padre de Barbalha, que era o padre Frei Santana, e o padre da Vila do Crato, que era o padre Miguel Carlos Saldanha. O vigário colado do Crato passou a ser seu guia espiritual. E Frei Santana de Barbalha passava na fazenda Pau Seco os melhores dias, né, da vida dele. Então a Bárbara, ela não foi uma autodidata, ela teve todas essas influências. Agora, a maior influência da Bárbara, na realidade, isso é algo curioso que ainda merece muita pesquisa histórica, é a influência sobre a Bárbara do maior intelectual ideólogo das revoluções, da Revolução Nordestina de 1817, Insurreição Pernambucana, que era o Frei Carmelita Manuel de Arruda Câmara. Nessa época, houve a Revolução Pombalina, em que os portugueses resolveram suspender a ação dos jesuítas aqui, tirar os jesuítas do comando dos indígenas, né? A educação passou para o Estado. E isso desagradou demais o clero. E a partir disso, desse descontentamento do clero com o governo, as conversas que eram tidas, fazer como um alpendre da fazenda Pau Seco, levou Bárbara de Alencar a se envolver nessa questão, a desejar um Brasil diferente, a desejar um Brasil independente. Então a Bárbara é nesse sentido. Teve toda a influência do Manuel de Arruda Câmara, mas também tem muito claro do protagonismo, da percepção e da vontade, né? Ela se determinou eticamente como uma mulher de luta e foi para a luta para libertar o povo brasileiro. A preocupação dela era libertar do jugo do absolutismo português e de todas as opressões. Na hora que ela luta
contra o patriarcado, ela está lutando por todas as mulheres, contra o que ainda hoje se conserva, que é uma sociedade machista e patriarcal que não permite a inserção da mulher dentro das lutas maiores de complexidade, de mudança de estruturas culturais. As marcas que vocês deixam em mim é como se tirassem de mim uma parte, mas aqui estou. Arranquem-me as mãos, as pernas, os olhos, a língua. Arranquem-me a vida, mas vocês não vão me arrancar a história. Aqui em 1817, assim, a gente conta as figuras masculinas que se destacaram. E você pensar que uma mulher, nascida aqui no Pernambuco, na Chapada do Araripe, ia ter a capacidade, a ousadia de se envolver num movimento tão grande, chegando a arriscar a própria vida, a vida dos filhos, por uma causa que parecia tão distante. Por isso que a Bárbara merece ser resgatada e tida, não à toa, hoje é uma heroína nacional. Mas a humanidade precisa compreender todas essas nuances e essas facetas da nossa heroína que está enterrada, todos nós sabemos, aqui na comunidade do Itaguá, na Capelinha, aqui no município de Campos Sales, no Cariri Oriental. Infelizmente, essa história do Cariri, ela tem muito poucos registros, entendeu? Tanto é que existe que eu já li o livro de uma escritora, Ariadne Araújo, que ela diz assim, que o que se diz de Bárbara no livro, se diz no outro, dado o tempo passado, e as pessoas nunca ligaram para isso. Então, o povo não pode esquecer sua história e sua cultura. Quando ela é ocultada, essa história, então ele continua, às vezes, repetindo de uma forma danosa e com situações básicas que já poderiam ter sido resolvidos, por exemplo, ao nível da conquista de uma cidadania cultural, de uma emancipação humana. Haverá o dia que Dona Bárbara Pereira de Alencar e seus descendentes serão lembrados pela luta, pela força, por não ter medo a vocês. Saiam desses trajes que monopolizam a força que não existe em vocês. Vocês são homens fracos. Acabem com esse interrogatório insutil. Matem-me logo. Vocês não vão arrancar mais nada de mim. E se minha mãe estiver viva, e se ela não chegar a me conhecer, se vocês me torturarem, se vocês me matarem, se vocês me arrancarem a vida, olhem para ela e envergonhem-se que uma mulher foi mais forte que milhões de homens que vestem farda para defender o povo. Pronto, podem me matar. Podem me matar. Ela tinha 4 filhos homens. O primeiro, João Gonçalves, era o braço direito dela na fazenda. Não se envolveu com o comércio do pai, ficou ao lado dela e era quem ajudava. O segundo filho, que foi Padre Carlos, ordenou-se no Recife. Ela já tinha conseguido levar para o seminário de Olinda o segundo filho, Padre Carlos, que era padre já, e levou um segundo, seu último filho, José Martiniano de Alencar. O quarto filho dela era Tristão Gonçalves. Quando em 1817 surgiu o desejo de um Brasil independente, de um Brasil republicano, foi enviado para o Cariri ninguém mais, ninguém menos do que José Martiniano de Alencar. No Cariri,
primeira pessoa que ele procurou foi o padrinho, que era o padre Miguel Carlos da Silva Saldanha. Porque Bárbara estava na fazenda Touro, no interior do Piauí, né? São João do Piauí. Era inverno e ela costumava ir para lá fazer os queijos. Então, foi avisada que ele estava aí com esse intuito, né, de revolucionar o Cariri. Ela veio, ela conseguiu chamar todos os irmãos, os parentes que moravam nos Chapadões do Araripe, no sopé dessa serra, tanto do lado do Ceará como do lado do Pernambuco, né? E foi traçados os planos de proclamar a República do Cariri. E ela viveu o movimento de 1817, foi presa, foi levada para Fortaleza. De Fortaleza ela foi transferida para o Recife. E do Recife ela terminou de cumprir a pena dela em Salvador, né? Quando ela voltou para o Crato, ela veio para Fortaleza. De Fortaleza ela veio para o Crato e nem tempo teve de se refazer das angúrias do cárcere. Ela já tomou conhecimento de outros movimentos nos quais Tristão se envolveu, porque a partir de agora a figura maior é Tristão. Sabendo que Tristão estava envolvido em vários embates, em várias batalhas, ela pediu que Padre Carlos fosse para aconselhar Tristão. E Padre Carlos foi assassinado. Quando Tristão foi derrotado, o movimento de Tristão foi derrotado, que levantou-se no Cariri, o movimento chefiado por Pinto Madeira, que tinha sede nos Alencar, aí ela fugiu para Exu. Do Exu, ela foi para o Touro, e do Touro, ela veio para o Alecrim, fugindo, com medo de ser presa. Quando Tristão, no dia que Tristão foi morto, que Tristão vinha só, ele tinha dispersado, né, os homens dele, porque o movimento estava derrotado. Ela disse que sentiu, quando ele disse, minha mãe, está tudo bem? Ela disse às pessoas da casa, meu filho morreu. E lá ela ficou, foi definhando, né, adoeceu. Quando o João veio buscá-la, ela disse que queria dormir no pau seco, queria se enterrar no pau seco, ao lado do esposo. Aí não teve condições de ir, por isso ela morreu aí. Eu acho que a partir desses movimentos que nós acabamos de falar, o movimento de 1817, a Confederação do Equador, né, entre outros, a gente vê a importância que o Nordeste teve para a independência do Brasil, para o progresso do Brasil. Então, foi o Nordeste, o palco, né, onde se revelaram as primeiras insatisfações com o governo monárquico, né? E é do Nordeste hoje que sai, né, a mão de obra que sustenta as maiores cidades do Brasil, né? O Nordeste foi e continua sendo um espelho de democracia, um exemplo a ser seguido, no meu ponto de vista. Hoje o Nordeste é quem decide, né, os grandes feitos políticos brasileiros. Mais que merecido. Você imagina uma comunidade sozinha, num fim de mundo, sem apoio de uma política pública para a cultura, para o desenvolvimento, onde
as mulheres se organizam e se unem em torno de uma compreensão de que elas juntas podem fazer muito. E curiosamente, aí é que está uma relação curiosa que merece inclusive outras análises e outras percepções. Onde a Bárbara viveu nos últimos anos de vida, nos últimos momentos, foi muito próximo a Monte Castelo. No trajeto para o Itaguá, onde ela ficou enterrada, ela deve ter passado por ali. Se formos fazer uma análise mais crítica por outros prismas, talvez rastros e restos a Bárbara tenha deixado no Monte Castelo, rastros e restos. Podemos imaginar que a luta da comunidade dentro desse patriarcado é uma luta parecida com a da Bárbara. Por isso que não é prestigiado, por isso que não é cultivado e nem é pesquisado. Porque o que Monte Castelo faz, como o que o Bárbara fez, é romper as algemas, as estruturas de um patriarcado, de uma sociedade patriarcal. Por isso que é uma comunidade curiosa que merece os olhares do mundo para lá, para entender aqueles fenômenos que são os fenômenos parecidos com o da Bárbara e que até hoje a gente está discutindo e querendo entender ainda. Ó Virgem do céu sagrado, Mãe do nosso Redentor, que entre as mulheres tem palma, trazer alegria à nossa alma, que geme cheia de dor, e vem depois nos nossos lábios palavra do puro amor. Em nome de Deus do mundo e também do Filho amado, onde existe o sumo bem, seja para sempre nessa hora, bendita. Amém. Ó Santíssima Trindade, me acompanhe toda a vida, sempre ela me dê guarida, de nós tenha piedade. Padre Eterno nos ajude, o Filho a benção nos lance, o Espírito Santo nos alcance, potreção, honra e virtude. Nunca a soberba nos inveje, em vez do mal, fazei-me o bem. Ó Santíssima Trindade, nos acompanhe sempre, amém. Eu me entrego a Jesus e à Santíssima Trindade, e às 3 relíquias que tem dentro, e as 3 missas de Natal, que a nós nunca aconteça nenhum mal. Maria Santíssima seja conosco, anjo da nossa guarda, nos guarde e nos livre sempre das astúcias de Satanás. Amém?